os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 382. Vamos à igreja, é um convite. Tenho alegria, tenho gozo e alegria celeste quando vou adorar ao Senhor, com os crentes reunidos na igreja, quando juntos rendemos louvor. Ó, vem adorar ao Senhor. É o convite, nós aceitamos esse convite e estamos aqui felizes para louvarmos o nosso bom Deus. 382 no Cantor Cristão, vamos cantar. E vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo e bendito, te louvamos por mais um domingo, Senhor. Já estamos indo para a parte final do mês de janeiro e neste novo ano que o Senhor, por tua graça, nos concede, temos o prazer, temos a alegria, o gozo celeste de estarmos na tua casa de oração. É muito bom estarmos aqui, Senhor, com os irmãos amados e queridos, louvando ao Senhor, porque o Senhor é que fundou a tua igreja, o Senhor é que instituiu a tua igreja, portanto devemos ter todo o cuidado com esta organização e organismo divino que o Senhor colocou sobre a terra. Te louvamos, ó Deus, porque durante 2000 anos a tua igreja tem sido fiel.
tem sido perseguida, tem sido maltratada. Muitas pessoas se levantam contra a tua igreja, usados por Satanás, mas louvamos-te porque sempre as portas do inferno não prevaleceram contra a tua igreja. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sempre manteve o remanescente fiel. Abençoe, ó Deus e Pai, para que até o dia do arrebatamento a tua igreja aqui permaneça fiel também, Senhor. Te louvamos pela fidelidade dos irmãos aqui presentes, dos irmãos que por motivos justos de trabalho, ou de enfermidade, ou de viagem, não podem estar conosco, mas que vão participar do culto depois, mais tarde, quando for colocado na internet. Te louvamos agradecidos, ó Deus, portanto, pela tua igreja, que tem mantido as portas abertas, mesmo durante todos os meses de pandemia. Te agradecemos, ó Deus, pela coragem, pela fidelidade, pelo amor dos irmãos, pelas vidas que foram salvas no período de pandemia. Te damos graças, Senhor, porque já no próximo mês teremos o início de uma nova classe de preparação para o batismo. Então continue abençoando, Senhor, a tua igreja, continue guardando, continue sustentando, e com a visão missionária também, Senhor, apoiando os campos distantes, como o Rincón del Tigre, lá na Bolívia, como o pastor Miguel, a irmã Juliane, lá em Lima, no Peru. Pedimos a Deus por eles que estarão conosco aqui no mês de abril. Oramos que o Senhor continue usando aquele casal fiel e obediente ao Senhor, e porque a tua igreja todos os meses envia oferta para eles, orando diariamente por eles também. Também te louvamos porque no mês que vem teremos a presença do pastor Alex, da irmã Elizabeth e suas filhas, que servem ao Senhor lá no Amazonas, e teremos a alegria de recebê-los mais uma vez. Todos os meses a tua igreja tem sido fiel, enviando ofertas àquele campo missionário também. Muito obrigado, Deus, pela fidelidade dos teus filhos num campo tão desafiador. O pastor Juliano, a irmã Evelyn lá no México, o filhinho Timóteo, a chegada do bebê que o Senhor está enviando a eles, o pastor Meno Kalischer em Israel, o pastor Youssef Nadarkhani lá no Irã, o pastor Josué Tanaami lá na Índia, e todos os demais missionários e campos apoiados pela tua igreja, Senhor. Pedimos a tua bênção também para o Colégio Graciosa, que é um campo missionário que o Senhor tem mantido aqui há mais de 40 anos. Te louvamos pelas centenas e milhares de vidas que já passaram por aqui, muitos dos quais foram salvos e hoje estão espalhados pelo mundo e testemunhando do Senhor. Abençoe para que 2022 seja um ano de colheitas também no Colégio Graciosa, Senhor. Abençoe as matrículas, abençoe os professores, abençoe os funcionários. Ajude para que todos, ó Deus, tenham a consciência de que estamos aqui para servir ao Senhor, com alegria que o façamos, ó Deus. Muito obrigado por todas as vidas que aqui estudam, por todas as vidas que aqui trabalham, pela tua igreja que ora e apoia este campo missionário. Oramos pela tua palavra que vamos ouvir nesta manhã, que o Senhor fale aos nossos corações. Vivemos uma grande batalha, Senhor, a batalha espiritual, e precisamos estar preparados. Então, que o teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, falando aos nossos corações, abençoando-nos, ó Deus, para que possamos compreender e praticar a tua palavra. Perdoa quando falhamos, ó Deus, perdoe os nossos pecados. Quando somos negligentes, ajuda-nos a sermos mais obedientes e fiéis. Que todas as participações nesta manhã sejam para a glória do Senhor, pois oramos e pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal. Com santo zelo, levantai aos céus a casa paternal. E vigilantes, não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com
Convido todos os amados e queridos irmãos para que abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 6. Leremos do versículo 11 ao versículo 18. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Leremos do versículo 11 ao versículo 18. Vamos ouvir novamente sobre a armadura de Deus. Em Efésios capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18, lemos assim nas Sagradas Escrituras, na palavra do nosso Deus: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura de Deus não é uma armadura humana, é a armadura de Deus. E ela deve ser usada por completo. Esta armadura, ela protege todo o corpo. É uma armadura de Deus, não é humana e é para proteger todo o corpo. Nenhuma parte do nosso corpo deve ficar desprotegida. Preste bem atenção, nenhuma parte do nosso corpo deve ficar desprotegida. Começamos com o cinturão da verdade. O cinturão protege a parte do corpo onde há geração de vida. E é uma área muito afetada pelo inimigo, queridos irmãos. O cinturão da verdade, devemos usar, devemos proteger a parte do corpo onde há geração de vida. E se tem uma parte usada pelo inimigo, é esta parte, queridos irmãos. Como esta parte tem sido afetada desde o princípio, lendo na Bíblia, nós vemos quantas pessoas até eram guerreiros, até eram valentes, até eram fortes, até eram sábios, mas não se preveniram em usar esta parte da armadura e ficaram vulneráveis. Temos o exemplo de Sansão. Sansão era um homem extremamente forte, mais do que todas as pessoas sobre a face da terra, os humanos comuns. Mas ele era vulnerável nessa parte. Sansão tinha dificuldades de controlar a sua vida íntima, pessoal. E ele morreu, por quê? Porque se descuidou. E deixou vulnerável esta parte.
armadura de Deus. Deus criou a vida sexual, é obra de Deus, para ser usada dentro do casamento, porque fora do casamento é uma desgraça. Quantos casamentos arruinados, quantas famílias destroçadas, porque se descuidaram do cinturão da verdade, não protegeram a parte geradora da vida, e o inimigo usou, e está usando, e se não cuidarmos, ele usará contra nós também. Não só Sansão, o próprio Davi. Davi era um rei exemplar. Davi era um guerreiro valoroso, que não temia. Ele enfrentava as lutas e batalhas, mas deixou vulnerável essa parte do seu corpo, e o que resultou? Em tragédia, em desgraça, em choro, em sofrimento, em dor. É isso que acontece quando nós nos deixamos vulneráveis diante do inimigo. O cinturão protege as partes geradoras de vida. E se nós não nos cuidarmos, nós nos tornaremos improdutivos no reino de Deus. Nós não geraremos outras vidas para a glória do Senhor. Nós não estaremos mais servindo ao Senhor, conduzindo outras almas para Cristo. Nós nos tornamos estéreis na vida espiritual. Cuida com essa parte do corpo, porque não só Sansão, não só Davi, Salomão e tantos outros erraram nessa parte. E é na Bíblia, e nós que lemos a Bíblia todos os anos, vemos que às vezes até sacerdotes induziam reis ao erro nesta área. Alguns sacerdotes até muito zelosos, mas pegavam 1, 2, 3 esposas para o rei, e isso é totalmente errado, fora do padrão da Bíblia. Em segundo lugar, a couraça da justiça que protege o coração. Como o inimigo tem usado o coração, atirado no coração das pessoas. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Satanás tem um alvo, o coração humano, e o coração humano, ele é corrupto. Diz a Bíblia, o coração é extremamente corrupto. Por isso precisamos entregar o coração ao Senhor Jesus Cristo, porque só Ele pode cuidar do nosso coração. E nunca siga o seu coração. Seguir o seu coração é dar vulnerabilidade para o inimigo. Sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Como? Com a couraça da justiça, com a palavra do Senhor, enchendo o seu coração com a palavra do seu coração. Também a armadura nos fala sobre o calçado da preparação do Evangelho da paz. O Senhor Jesus falou: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. É o pé que nos leva. Quando nós deixamos vulneráveis os nossos pés, que são a base do nosso corpo, o corpo todo vai cair. Se nós deixarmos os pés vulneráveis, nós não vamos cumprir a ordem do Senhor Jesus Cristo de ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Talvez não saiamos de 4 barras, mas podemos ter o Evangelho da paz no nosso coração, preparados para anunciar, para levar a palavra do Senhor, através de cada dia em oração pelos missionários, como acabamos de fazer. Teremos em fevereiro, teremos em abril a visita de missionários. Teve um ano que quase todos os missionários apoiados pela igreja, quase todos estiveram aqui visitando a igreja. Devemos ter o calçado vestido no pé, preparação do Evangelho da paz, o prazer de divulgar a palavra do Senhor, falar aos de perto, falar aos de longe, falar a todas as pessoas e cumprir o ide do Senhor Jesus Cristo. Também a Bíblia nos diz, nós acabamos de ler, sobre o escudo da fé. O escudo nos protege sobre os dardos inflamados do inimigo. Diariamente, constantemente, continuamente, incessantemente, ele está lançando dardos para você. Certamente nessa manhã ele já fez isso. Certamente ele fará isso durante o dia. Certamente ele fará isso durante toda a sua existência. E é olharmos para o Senhor Jesus Cristo e vermos como ele foi alvo dos dardos inflamados do inimigo continuamente, inclusive na cruz. O Senhor Jesus na cruz e os dardos inflamados do inimigo
não somente a dor física, não somente a dor espiritual, ainda as provações que ele estava sentindo por parte do inimigo. Se tu és o Cristo, desce da cruz. Satanás não queria que o Senhor Jesus morresse na cruz. Satanás não quer que você seja fiel. Ele vai lançar dardos inflamados e precisamos do escudo, queridos irmãos, para nos defender. Temos alguns irmãos aqui da igreja que são militares. E é admirável de ver quando, por exemplo, tem algum movimento de bagunça, de confusão, de malfeitores. A tropa de choque vai com os escudos e um soldado do lado do outro, um soldado do lado de outro, e vão ainda batendo nos escudos ali. E um escudo do lado do outro. Aquele grupo unido afasta os malfeitores. Aquele grupo unido afasta a confusão, os depredadores, os insurgentes. Esta é a realidade da igreja, queridos irmãos. O inimigo está fazendo um trabalho terrível contra a igreja, para afastar as pessoas umas das outras. Com o escudo, unidos uns aos outros, o inimigo não poderá vencer. Ou todos unidos, o pelotão de choque do Senhor Jesus Cristo avançando, com o escudo da fé, porque os dardos vêm, os dardos vêm. Eu tinha orado, tinha lido a Bíblia, e recebi algumas mensagens, muito tristes, de pessoas que tiraram o escudo da fé, se deixaram levar por influências, por movimentos, e hoje estão dependentes de alguma palavra de apoio, de incentivo. Mandei uma palavra, pedi a direção de Deus, mandei uma palavra, aí mandou um agradecimento sensível do coração. Mas como as pessoas estão sendo atacadas pelo inimigo, às vezes até dentro da própria casa, ele não perde tempo, por isso o escudo da fé, e juntos, queridos irmãos, o inimigo não poderá vencer. Mas uma parte da armadura de Deus é o capacete da salvação. Proteja a sua cabeça, proteja as partes vulneráveis do corpo, e a cabeça é uma das partes muito visadas pelo inimigo. Ele começa a lançar dúvidas, e todas as pessoas que são do Senhor Jesus Cristo são alvo da dúvida de Satanás. Lembro que meu pai às vezes dizia, às vezes Satanás queria colocar dúvidas até na minha mente, se realmente eu deveria servi-lo, porque tantas dificuldades meu pai passou, tantas provas ele passou, e o inimigo às vezes lançava os dardos. Está vendo? Você está passando por tantas provas, você está passando por tantas dificuldades. Por que será? Será que você está fazendo realmente a vontade de Deus? Proteja a sua cabeça, soldado do Senhor Jesus Cristo. Proteja das dúvidas, porque esta é a arma mais potente de Satanás, a dúvida. Ele lança a dúvida e a pessoa começa a ficar receosa. Será que realmente estou fazendo a vontade de Deus? Ponha o capacete, não permita dúvidas. No último momento, na cruz, o inimigo lançando dúvidas ao Senhor Jesus Cristo. Se tu és o Cristo, será que você é o Cristo mesmo? Olha o que você está sofrendo, olha o que estão zombando. Será que tu é o Cristo? Desce da cruz. Satanás quer que você desista da vida espiritual. Então use o capacete da salvação. E em último lugar, da armadura de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela não pode se apartar da nossa mão nenhum momento sequer. Se você começou o dia sem ler a Bíblia, começou errado, já temos falado isso. Comece o dia em primeiro lugar, orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor e lendo a sua palavra com a espada do Espírito, porque é com a palavra do Senhor que nós vamos alcançar a vitória. Todas as tentações de Satanás contra o Senhor Jesus Cristo, como ele vencia? Está escrito Satanás. Está escrito Satanás. Está escrito Satanás. Mas como vamos falar isso se nós não conhecemos? Por isso precisamos da espada, queridos e amados irmãos. A Larissa mandou para mim ontem uma frase muito triste. E diz assim: hoje, ao lerem a Bíblia,
as pessoas levam uma tesoura e não mais um marcador. Olha que frase triste. Eu lembro do meu pai fazendo anotações na Bíblia. Eu vejo os irmãos aqui fazendo anotações também. As pessoas normalmente fazem uma marcação. Olha, isso é importante, isso falou meu coração. Mas hoje, as pessoas não estão mais usando o marcador para destacar os textos que falam ainda mais profundamente. Hoje as pessoas levam tesoura. Essa parte eu não gostei. Essa eu não gostei. Eu gosto quando venha a nós o vosso reino, mas seja feita a tua vontade. Isso. Senhor Jesus, nós gostamos quando o Senhor ressuscita os nossos mortos. Nós gostamos quando o Senhor multiplica o pão. Nós gostamos quando o Senhor acalma a tempestade. Agora esse negócio de comer a tua carne e beber o teu sangue, Senhor, esse discurso é duro demais. Não passar tesoura, não queremos isso. A espada do Espírito, ela deve ser absorvida em nosso coração cada dia, todos os dias lendo, todos os dias guardando em nosso coração a palavra. E como nos diz no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não deixa a espada, porque é com ela que nós avançamos. Com o escudo da fé nós nos defendemos dos dardos inflamados. Com o capacete da salvação, a dúvida do inimigo que ele quer colocar dúvida em seu coração. O calçado da paz para você não ser um paralítico, não ficar parado, inerte, mas ir por todo mundo através da oração, ir por todo mundo através da contribuição, ir por todo mundo através do testemunho. A couraça para que o nosso coração seja protegido, o nosso coração que é vil e enganoso, e se não for guardado pelo Senhor, ele facilmente se corrompe. E o cinto, para que não estejamos vulneráveis como as pessoas hoje estão nesta área tão séria da nossa vida. E por que nós devemos usar a armadura de Deus, queridos irmãos? Por um motivo muito simples. Por que você deve usar a armadura de Deus? Por uma razão muito simples: nós estamos numa guerra. Nós estamos numa terrível guerra, e sempre falamos aqui que vida cristã não é parquinho de diversão. Vida cristã é campo de batalha. Foi ontem, é hoje, será amanhã. Até o dia do nosso arrebatamento nós estaremos numa grande guerra. E que fique bem claro, só usa a armadura de Deus o soldado do Senhor Jesus Cristo. Simpatizante não usa. Simpatizante do Senhor Jesus Cristo não usa. Só usa a armadura de Deus o servo do Senhor. O Senhor Jesus tinha muitos simpatizantes, muitos acompanhantes, mas poucos seguidores. Quando ele multiplicava o pão e o peixe, 5.000, 10.000, 15.000. Agora, no jardim do Getsemane, na hora da dor, do sofrimento, nem os mais próximos estavam com ele. Até os mais próximos o negaram. Simpatizantes não usam armadura, só os servos do Senhor, só os soldados do Senhor Jesus Cristo. Por que usar armadura? Porque estamos numa terrível guerra. O mal quer nos derrotar, mas como servos do Senhor, protegidos, seremos guardados pelo Senhor. Também devemos usar a armadura de Deus para ficarmos livres das ciladas do inimigo. Ele não perde tempo. Muitos soldados são levados à derrota, e nós já vimos o caso de alguns. Por quê? Porque não estão usando a armadura de Deus. A armadura é de Deus e nos protege de todo o mal e todas as partes do nosso corpo. Mas quando não usamos a armadura, nós somos facilmente derrotados. E uma arma muito terrível do inimigo é o medo. Foi quando o homem pecou que ele começou a sentir medo. E é o medo que leva as pessoas à derrota. É o medo que leva os soldados à derrota. Vemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas que sentiram medo. E o medo leva você à derrota pessoal. Não permita o medo no seu coração. Estar com a armadura de Deus, guardado pelo Senhor, você está protegido. Não precisa sentir medo. Vemos na Bíblia, por exemplo, Abraão, o pai da... Domingo passado ouvimos sobre ele.
Um homem que subiu o Monte Moriá sozinho com seu filho, era capaz de entregar o melhor para o Senhor, mas até o pai da fé sentiu medo. Por isso, use a armadura de Deus. Por isso, avance com Deus, porque o medo leva o soldado do Senhor Jesus Cristo a uma derrota pessoal. Uma vez, Abraão sentiu medo, chegou para Sara e falou: olha, nós estamos aqui no Egito, e você é uma mulher formosa. Se eu disser que você é minha esposa, eles vão me matar. Então, por amor à minha vida, medo, queridos, medo imprimiu uma derrota na vida de Abraão. O medo imprime uma derrota na sua vida. Não tenha medo de nada. Se você é servo do Senhor Jesus Cristo e está com a couraça, não tenha medo. O que está fazendo muitas pessoas hoje recuarem não é o medo, queridos irmãos. É o medo que está fazendo muitas pessoas abandonarem os templos, a comunhão, a casa do Senhor, o trabalho do Senhor. O medo. Não somente Abraão, o próprio Isaac. Isaac foi a Gerar por causa da fome. Chegou lá e falou para Rebeca, que também era uma mulher formosa: Rebeca, eu estou preocupado com a minha vida. Se eu disser que você é minha esposa, eles vão me matar. Então, por amor da minha vida, medo, diga que você é minha irmã. Mas a mentira tem perna curta. Abimeleque, o rei, olhou por uma janela e viu Isaac e Rebeca juntos. Ou não são irmãos? Ou não são. Chamou Isaac e falou: o que você fez? O que você fez, homem? O que você fez? É que eu tive medo, Isaac falou. Eu tive medo. O medo leva o soldado a uma derrota pessoal. Mas o medo leva um exército à derrota também. Porque tantas igrejas estão afundando e fracassando, queridos irmãos. Por quê? Por causa do medo. Eu não vou no templo porque, sabe, posso me contaminar. Então eu vou dar ouvidos à voz do mundo, aos ensinamentos do mundo. O medo leva um exército à derrota. Quer ver? Abra para Deuteronômio capítulo 20, versículo 8. Deuteronômio capítulo 20. Um exército inteiro pode ser derrotado por causa do medo. As igrejas estão sendo derrotadas por causa do medo. Deuteronômio capítulo 20, versículo 8, diz a palavra do nosso Deus. Deus falando a respeito das leis da guerra. Se por acaso você entrou aqui nesta manhã com algum medo no seu coração, algum tipo de medo, peça ao Senhor: me perdoe, Senhor, me livra disso. Deuteronômio 20, versículo 8, diz a palavra do Senhor, Deus falando para os líderes falarem no caso de uma eventual guerra. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se para a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Antes de saírem para a guerra, era para os oficiais chamarem os soldados e falarem: tem algum medroso aqui? Se tem, vá embora para casa, porque um medroso contamina outro. Uma pessoa com medo derrete o coração do outro. Por isso, um exército inteiro pode ser derrotado se houver medo no coração. Quando os midianitas estavam oprimindo Israel, Deus chamou Gideão. Gideão tocou a buzina e 32 mil homens apareceram. 32 mil homens apareceram. Mas Deus, que conhece o coração de cada um, falou: Gideão, não confie nesse número de pessoas, porque a maioria que está aqui é medroso, é covarde. Gideão, apregoe: quem for medroso e covarde, volte para a sua casa. Dos 32 mil, 22 mil voltaram embora. Eu fico imaginando esses homens barbados chegando em casa. O filhinho vem correndo lá da tenda, lá: papai, já acabou a guerra, papai, que alegria que você voltou, nem se machucou na guerra, já acabou a guerra, papai. Não, meu filho, a guerra nem começou ainda. Mas o que você está fazendo aqui então, papai, se a guerra nem começou?
Ou esses homens mentiram, ou assumiram. Porque o mentiroso normalmente mente também. Não, filho, sabe o que é? Eu sou muito bom. Eu sou muito bom. Eu deixei para os reis. Eu sou muito bom. O Gideão até me dispensou. Eu acho que esses homens mentiram. Porque chegar em casa, diante da esposa e falar: eu sou um covarde, por isso que eu estou aqui em casa. Meu filho, sente-se aqui, vou dizer, eu sou um covarde. Será que eles falaram isso? Creio. O medo leva à derrota a pessoa. O medo leva à derrota de um exército. O medo leva à derrota de uma nação. Deus havia tirado os israelitas do Egito e os conduzido às portas de Canaã, poucos dias até chegar lá. E Moisés mandou 12 espias, e dos 12 espias, 10 eram covardes e derreteram o coração da nação. Por causa do medo, eles amargaram 40 anos no deserto, e todos os medrosos morreram, os seus ossos ficaram no deserto. No dia da ressurreição, no deserto do Sinai, vão se levantar milhares e milhares e milhares de israelitas que tombaram no deserto por causa do medo, por causa da covardia. O medo leva a uma derrota na vida pessoal. O medo leva a derrota de um exército. O medo leva a derrota de uma nação. E o medo leva a derrota na vida espiritual também. Por isso, não permita o medo. Como? Com a armadura de Deus. A armadura de Deus. Não é sua, não é minha, é de Deus. E Ele nos protege. Se estamos com a couraça do Senhor, com a armadura do Senhor. Por favor, abra em João capítulo 11, versículo 16. Vemos um homem muito corajoso. O Senhor Jesus Cristo falou: importa que eu vá para Jerusalém e que eu sofra muito na mão dos pecadores e seja morto. E lá estava um homem muito corajoso, lá na Galileia, lá no norte. Marta e Maria haviam mandado o recado para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, aquele que tu amas faleceu, Lázaro faleceu. E o Senhor Jesus falou: eu vou para Jerusalém. E os discípulos começaram a falar para ele: mas Senhor, ainda agora os judeus queriam matar e o Senhor volta para lá, para Jerusalém. E Tomé, muito corajoso, dá uma palavra muito interessante aqui nesse versículo. João 11, versículo 16. Assim falou, João 11, versículo 16. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, com discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Que coragem, Tomé! Admirável, Tomé! Olha que palavra! Tomé, você está com a armadura de Deus, Tomé! Se você está com a armadura de Deus, então vamos para morrermos com ele. Mas a história não terminou aqui. Todos nós sabemos o que aconteceu com Tomé. O que ele permitiu? Os dardos inflamados do inimigo. O Senhor Jesus ressuscitou e ele não estava em comunhão com os demais. E isso é um alerta para cada um de nós. Onde você está no dia do Senhor? Aonde? A dúvida não começa grande, começa pequenininha. Falei para uma senhora durante a semana: um grande erro começa com um pequeno descuido. Se você está numa estrada, você não vai errar a 1 quilômetro de distância. Você começa no primeiro milímetro, 2 milímetros, 1 centímetro, e quando vê já está totalmente. Essa semana eu li a respeito de uma águia que foi parar na América do Norte porque errou o rumo. A águia errou o rumo e foi parar lá. E está sendo reconduzida para o seu país. Errar o rumo é uma tragédia, queridos irmãos. Se nós não estivermos fiéis ao Senhor, qualquer dúvida do inimigo, ele vem para nos derrotar. Lá na Galileia, lá em cima, ele falou: Senhor, nós vamos com o Senhor. Pedro, Tiago, João, Tomé, Natanael, vamos com ele, para morrermos com ele. Lá em cima, mas chegou lá embaixo,
esqueceu da armadura. A armadura é de Deus, e com ela nós estamos protegidos. O Senhor nos protege, mas se nós tirarmos a armadura, não tem mais proteção. Ele permitiu a dúvida. Imaginem, meus amados irmãos, aquele homem que falou isso: vamos nós também para morrermos com ele. Hoje Tomé seria lembrado como o homem de fé, o homem de coragem, o homem sem medo. Mas como ele é lembrado hoje? Quando vem a palavra Tomé, o que lhe vem junto ao coração? O discípulo que duvida. Que triste. E normalmente o erro é o que marca mais a pessoa. Normalmente o erro é o que marca. Você pode fazer 300 coisas boas, mas faz uma coisa errada, é aquilo que vão lembrar de você. Por isso, não deixe a armadura de Deus, nem por um momento sequer. E não somente Tomé, Pedro também. O corajoso Pedro, o disposto Pedro, o impulsivo Pedro, até ele. Lucas capítulo 22, versículo 33, diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 33. Lá estava Pedro, na noite em que o Senhor Jesus Cristo foi preso, e antes de tudo isso acontecer, o Senhor Jesus dizendo o que iria acontecer com ele. Olhem a palavra de Pedro, Lucas capítulo 22, versículo 33. E ele disse, Pedro disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Mas o que aconteceu? O medo leva a derrota na vida pessoal. O medo leva a derrota na vida do exército. O medo leva a derrota na vida da nação. E o medo leva a derrota na vida espiritual também. Tomé tombou. Pedro mentiu. Senhor, eu vou contigo até a prisão, vou contigo até a morte. Não passou uma noite e tudo era mentira. Senhor Jesus falou: Pedro, você vai comigo até a morte? Antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Negou. E a Bíblia diz que todos os discípulos por medo fugiram. Marcos 14, versículo 50. Marcos 14, versículo 50. Todos eles abandonaram o Mestre porque permitiram o medo. Marcos 14, versículo 50, diz a palavra do Senhor. Peça ao Senhor que o ajude a estar sempre vestido com armadura. Tem alguma parte do seu corpo vulnerável, querido irmão, querida irmã, igreja? Tem alguma parte vulnerável? Você está deixando Satanás brincar com alguma parte do seu corpo? Ou seja, na sua cintura, ou seja, no seu coração, ou seja, na sua mente, ou seja, nos seus pés, alguma parte vulnerável. Marcos 14, versículo 50. Então, deixando todos fugir, só ficou o Senhor. Se hoje viesse uma perseguição sobre nós aqui, quantos ficariam de verdade? Não fale. Não fale, para não fazer como Lucas, não fazer como Tomé, não fazer como... Não fale. Só peça: Senhor, me ajude a ser fiel. Me ajude a não ser medroso, Senhor. Revista-me com a tua armadura. Não é minha, é tua. Ela me protege. Ela é divina. Ela é poderosa. O problema não está na armadura. O problema está nas pessoas que não usam a armadura do Senhor. Qual é o teu medo, irmão? Qual é o teu medo? Coronavírus? É um medo para você? Quantos deixaram a comunhão das igrejas, por causa do medo do coronavírus? Quantas igrejas sucumbiram, queridos irmãos, por causa do medo? O medo leva a derrota na vida pessoal de Abraão, de Isaac e de qualquer um de nós. O medo leva a derrota na vida da família. O medo leva a derrota na vida da nação. O medo leva a derrota na vida espiritual. De Tomé, de Pedro, de quem qualquer que se descuide. Qual é o teu medo? Você tem medo do quê?
Se está usando a armadura de Deus, então para que medo? Quarta-feira falei com os irmãos que estavam no culto de um pastor, professor de seminário e dono de empresa. Chegou aqui me ameaçando. O filho não fez nada no passado, não obedecia nem às regras da escola, por isso nem quis vir mais, mas também não assistia aula online também. Faltas e faltas e faltas e faltas, notas medíocres, ridículas. Chegou o senhor aqui, pastor, professor de seminário e diretor e dono de empresa. Eu já procurei os meus direitos, porque eu tenho lá o diretor do MEC que é meu congregado. Eu já acionei a parte jurídica contra a escola. Eu ouvi, falou. Ele achou que ia ficar com medo? Olhei para ele: o senhor tem o seu direito, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Só que nós não fizemos nada errado. Nós seguimos o que a lei determina. O senhor está no seu direito. Só admiro que o senhor, como um pastor, ignore 1 Coríntios capítulo 6. Admiro. O homem foi ficando tão sem graça. Mas como as pessoas estão descuidadas na vida espiritual. Por isso precisamos estar unidos, queridos, e sem medo, João capítulo 20, versículo 19. João versículo 20, versículo 19 diz que os discípulos estavam trancados por causa do medo. João capítulo 20, versículo 19. E eu admiro porque o próprio João que estava lá, ele reconhece que também falhou por causa disso. João reconheceu e certamente abandonou o medo, porque quando realmente teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, já não tinha mais medo, ele tinha ousadia. Lemos em Atos que o pessoal do Sinédrio, os senadores, ficavam admirados de ver a ousadia de Pedro, que outrora negaram o Senhor Jesus Cristo, de João, que havia estado trancado, mas agora não tinham mais medo de nada. É o servo do Senhor vestindo a armadura do Senhor, para a glória do Senhor, não é para a nossa glória, para a glória dele. O inimigo ele está encontrando um terreno desocupado. O que ele está encontrando é covardia. Eu imagino, inclusive, varrendo hoje de manhã lá na frente, eu pensando nisso, eu acho que o inimigo deve estar até estranhando. Não estou encontrando resistência. Olha o bando de covarde. Olha o bando de medroso. Não tenho nenhuma oposição. Ele está fazendo e desfazendo o que ele quer, imprimindo a sua vontade. Ele está impondo o seu lixo sobre as pessoas e sobre os casamentos e sobre as igrejas e em todos os lugares. Ele está aí com seu homossexualismo pregando e as pessoas estão ouvindo e não têm coragem nem de falar contra. Eles estão pregando a ideologia de gênero para crianças, para meninas e meninos de 6 anos e ninguém está falando nada. E pastores com medo de pregar, porque isso não é politicamente correto. Onde está a armadura? Onde está a coragem? Onde está a fidelidade? Estão trancados. João 20, versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu espero que nunca escrevam isso a respeito de nós, queridos irmãos. A igreja batista em 4 Barras estava com medo. Tomé ficou com medo, Pedro ficou com medo, Abraão ficou com medo, Isaac ficou com medo. Mas eles não tinham a nós como exemplo, nós temos eles como exemplo. Eles não conheciam a igreja batista em 4 Barras, nós conhecemos eles e sabemos que o erro não traz bom resultado, o medo não traz bom resultado. Por isso,
vamos vestir a armadura de Deus. Que nenhuma parte do seu corpo fique vulnerável. E se há, peça perdão a Deus. Senhor, me ajude. Até hoje eu não coloquei o cinto que me proteja. O Senhor me proteja nessa área tão importante da vida. É uma área que Satanás está destruindo as vidas, está destruindo, porque o que pregam em fora aqui pode casar e descasar, bem como o Senhor Jesus falou, bem como o Senhor Jesus falou. Na verdade, o casamento deve ser para sempre, para sempre. Senhor, mas ele falhou, mas ela falhou. Pois é, mas você falhou muito mais comigo, e eu te perdoo. E eu morri na cruz por você. Você não é capaz de fazer isso também? Esta é a área da sua vida que está vulnerável. Peça para o Senhor, coloque em mim o cinto da justiça, da verdade. Coloque em mim a couraça da justiça. Coloque em mim o calçado da preparação da paz. Eu quero falar, eu quero testemunhar, eu quero viver o Evangelho e ir por todo o mundo como o Senhor mandou. Coloca na minha cabeça, Senhor, o capacete da salvação, para que nunca Satanás consiga lançar alguma dúvida na minha cabeça sobre a minha salvação. Dá-me o escudo da fé, Senhor. Dá-me o escudo da fé. E que eu esteja junto com os meus irmãos, o pelotão de choque avançando contra a imundície desse mundo. A polícia, a tropa de choque, nós temos vários irmãos aqui que são militares, eles avançam e não podem ter medo, porque se eles tiverem medo, eles retrocedem, e aí os baderneiros avançam. E se a igreja retroceder, o mal vai avançar como está avançando. É hora de estarmos unidos com o capacete, com o escudo, juntos uns aos outros, e com a espada afiada, queridos irmãos, a palavra de Deus no nosso coração. Medo não vem de Deus. Medo veio do inimigo de Deus e entrou no mundo por causa do pecado. Antes Adão não sabia o que era medo, não sabia o que era vergonha, não sabia o que era se esconder, não sabia o que era sofrer. Tudo isso veio por causa do pecado. E o Senhor Jesus pode afastar quando todos nós unidos o buscarmos de todo o coração. Eu era adolescente e li um livro, Uma Ponte Longe Demais, de um episódio que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Hitler e seus exércitos estavam dominando todo o norte da África, toda a Europa, e somente a Inglaterra estava ainda sem cair nas mãos do nazismo. Então começou o avanço dos aliados. Invadiram a Normandia, naquele fatídico junho de 1942, que o mar ficou vermelho de tanta gente que morreu na praia. E eles então planejaram uma operação chamada Mercado Jardim para lançar paraquedistas lá no meio do ninho do inimigo, em Arnhem, numa ponte, para que os exércitos de terra pudessem chegar até lá, e os nazistas, quando fossem avançando, não derrubassem as pontes para prejudicar o avanço dos aliados. Eles então foram transportados, a 102ª divisão era transportada, foi lançada lá em Arnhem, para tomar a ponte e para proteger a ponte, para que os exércitos de terra pudessem chegar e avançar em direção a Berlim. Mas eles não sabiam que lá tinha uma divisão Panzer de blindados nazistas. E quando os paraquedistas começaram a ser lançados, as metralhadoras começaram a metralhar os soldados ali. Muitos morreram no ar, nos paraquedas. E os que chegaram, soldados de verdade, os que chegaram em terra, tomaram a cabeceira da ponte. Do outro lado estava a divisão nazista, e aqui desse lado estava o coronel John Frost com seus soldados. E os dias foram passando, os exércitos de terra não conseguiam chegar a tempo, e eles ali defendendo aquela cabeça de ponte. Não tinham mais comida, não tinham mais munição, mas eles estavam defendendo com a vida. Eles defenderam com a vida. Quando terminou a guerra, os alemães falaram: nós nunca vimos soldados tão valentes como nós. Não tinham mais comida, não tinham mais munição, mas defenderam com a vida. Mas como vai defender com a vida se temos medo?
deixando todos fugir, abandonando. Vou ficar na minha casa. Tenho medo de morrer. Eu pergunto se essas pessoas têm realmente a salvação, porque morrer para o cristão, diz a palavra de Deus, é lucro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. O coronel John Frost foi depois homenageado pela bravura. Não tinham mais o que comer, não tinham mais água. Nos porões das casas holandesas de Arnhem, ele falava: comam as maçãs mesmo apodrecidas, porque pelo menos vocês se hidratam e vocês se alimentam. Comam as maçãs mesmo apodrecidas, mas vamos defender essa cabeceira de ponto. Queridos, a guerra está para terminar. É hora final. Vamos resistir, queridos irmãos, com coragem. Vamos resistir. Vista-se da armadura de Deus. Ela não é humana, ela é de Deus e nos protege de todo mundo. E que Deus abençoe assim a sua igreja. Livres do medo, temos ficado. Cristo morreu, levando o pecado. Eis o resgate, o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. De uma vez, oh, sim, acredita, ó pecador, tem sorte bendita. Tudo Jesus por nós satisfez. Cristo salvou-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida e perdão, Jesus oferece. Clama por graça com avidez, Cristo te acolhe.
Senhor, muito obrigado, porque temos vestes reais, não triste nudez. Temos, ó Deus, uma armadura maravilhosa que o Senhor concede e que protege todo o nosso ser. Te louvamos, ó Pai, porque nenhuma parte do nosso corpo ficou vulnerável. Se está, a culpa é nossa, não do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, então, a estarmos vestidos com esses trajes de combate nesta guerra, esta guerra contra o mal, contra as hostes infernais. Temos a paz, não temos mais medo. Temos o gozo infinito com o Senhor, porque o Senhor está conosco. Te louvamos, Senhor amado, pelo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor tem nos suportado quando falhamos, quando nos sentimos medrosos, quando nos descuidamos dos trajes que devemos usar, da armadura que devemos usar e somos facilmente presa do inimigo. Obrigado porque o Senhor perdoou Abraão, o Senhor perdoou Isaque, o Senhor perdoou Davi, o Senhor perdoou Pedro, o Senhor perdoou Tomé, o Senhor perdoou a mim, o Senhor perdoa cada um dos que erra, que fracassa, que peca, porque o Senhor tem prazer em restaurar. Obrigado a Deus e Pai, porque o Senhor nos dá o exemplo de pessoas que no passado, outrora, foram medrosos, tementes, descuidados, e inclusive estavam trancados por medo dos judeus, mas depois do encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, não tinham mais medo, podiam enfrentar as hostilidades, podiam enfrentar as acusações. Eles eram os mesmos, mas a palavra do Senhor estava neles. Eles foram transformados pelo teu grande amor e poder, e que haja assim também em nós essa transformação, Senhor. Não mais medo, mas coragem. Não mais timidez, mas ousadia. Não mais triste nudez, mas a armadura do Senhor para lutarmos contra o pecado. Te louvamos, ó Deus, porque há um galardão. Te louvamos porque os nossos irmãos do passado fiéis já desfrutam da paz com o Senhor, da presença com o Senhor. E abençoe para que todos nós possamos seguir com alegria, com fidelidade, com amor, sem temor, até o dia que o Senhor Jesus abrir as portas da mansão celestial e disser: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Que todos nós possamos assim ouvir, e enquanto estamos aqui, possamos assim te servir. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, com oração silenciosa. Estamos com o culto coletivo da manhã encerrado. Que Deus te abençoe ao retornar para casa, que o culto continue durante toda a tarde, o seu culto pessoal. Não tire a armadura de Deus nem por um momento sequer. E à noite novamente aqui servindo ao Senhor com alegria e com devoção. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até a noite, com a permissão do nosso Mestre, queridos e amados irmãos.